Agora, as férias serão comunicadas não mais com 30, mas com apenas 15 dias de antecedência. Essa comunicação deve ser feita aos empregados através de aviso afixado no local de trabalho. Segundo a CLT, esse aviso deve conter qual o setor ou estabelecimento ou estabelecimentos que foram abrangidos pelas férias, assim como a data de início e fim das férias. Portanto, quem vai entrar de férias e quando começam e se encerram essas férias. Além de um aviso afixado no local de trabalho, a CLT determina que o empregador notifique no mesmo prazo e, portanto, com antecedência de 15 dias, o Ministério do Trabalho e o sindicato ou sindicatos que representam os empregados daquela empresa. Além disso, os senhores vão encontrar também uma regra bem diferente no tocante à figura jurídica das férias proporcionais. Diz a CLT, no seu artigo 140, que os empregados contratados há menos de 12 meses por ocasião de férias coletivas usufruirão, na oportunidade, de férias proporcionais. E, portanto, se eu tenho apenas 6 meses de empresa, quando as férias coletivas acontecerem, eu receberei o equivalente a apenas metade, ou ainda o equivalente a 6/12 da minha remuneração, acrescidos de 1/3 por ocasião das férias. E a CLT me diz que quando eu retornar das férias coletivas, iniciará um novo período aquisitivo para que eu tenha o meu futuro direito de férias. Bom, conhecidas algumas regras sobre as férias individuais e as férias coletivas, a gente precisaria observar algumas regras que eu vou chamar de regras gerais para a gente conhecer um pouquinho mais das férias. Essa primeira regra geral é chamada de abono pecuniário. Os senhores vão encontrar no artigo de número 143 da CLT. Conhecido vulgarmente como vender férias. Como eu faço para vender férias? Diz o artigo 143 que o empregado tem a faculdade de converter até 1/3 do seu período de férias em pecúnia. E, portanto, faculdade atribuída ao empregado que não pode sofrer nenhuma modalidade de constrangimento pela empresa. Ele pode vender tendo 30 até 10 dias e vai receber esse período de 10 dias acrescido de 1/3 como se fosse de férias efetivamente usufruída. Bom, uma outra regra que é importante no mesmo artigo 143 vai me dizer que o empregado tem que notificar o empregador da sua intenção até 15 dias antes do fim do período aquisitivo. E se esse empregado respeita o prazo de 15 dias, ele tem, portanto, o direito de vender as suas férias ao empregador. Se as férias forem coletivas, por outro lado, o artigo vai dizer que a conversão daquele tempo em dinheiro depende de negociação coletiva. Justo, aparentemente. Qual teria sido o intuito do legislador? Uniformizar, de alguma maneira, a conversão das férias. Imaginem os senhores que a empresa vai conceder férias coletivas para todos os empregados e alguns queiram vender férias, outros não queiram vender férias. E como é que a gente conseguiria fazer com que esses empregados usufruíssem efetivamente do período? Portanto, segundo o artigo 139, se as férias forem coletivas, a conversão ou ainda a figura jurídica do abono dependerá de prévia negociação coletiva. Importante conhecer ainda a figura jurídica do pagamento que estará aí prevista no artigo 145. Diz o artigo 145 que até 2 dias antes da concessão, o empregado tem o direito de receber o pagamento das suas férias. Portanto, descumprindo o empregador a regra, nós teríamos aí, infelizmente, apenas e tão somente a oportunidade de receber no futuro, na Justiça do Trabalho, correção monetária, juros, embora a regra pareça tão efetiva. 2 dias antes da concessão, portanto, artigo 145 da CLT. Sobre as férias, não deixem de observar ainda as faltas justificadas previstas pela CLT. Vão encontrar naquele artigo 473 que a gente viu quando a gente tratou da interrupção do contrato, os períodos que são considerados como faltas justificadas, e vão encontrar também na CLT, nos artigos 131
e 133 algumas regras que são bem importantes. Por exemplo, consideram-se justificadas as as faltas quando o empregador não fizer o desconto daquele período do salário do empregado. Portanto, se o empregado falta de forma injustificada e o empregador não desconta, para nós no direito do trabalho, essa falta será considerada a chamada falta justificada pela empresa. Bom, por hoje é o que a gente tinha, né, a respeito das nossas férias anuais remuneradas. Não deixem de espiar algumas outras regras que, infelizmente, a gente não consegue ver aqui, como, por exemplo, a do artigo 149, que trata sobre a prescrição do direito de férias. Vamos encontrar ainda as súmulas 261 e 171, que, como eu disse no início, são bem importantes e devem ser efetivamente lembradas pelos senhores. Sobre as férias, portanto, era isso.